Trabalhei meio período como entregador da DoorDash no ano passado. Também tinha outro emprego em uma loja de roupas, mas em certos dias, eu ganhava mais dinheiro fazendo entregas devido ao aumento de pedidos em dias específicos. Nessas ocasiões, passava a maior parte da noite dirigindo por aí. Fiz isso por quase 6 meses, e nesse tempo, me tornei muito familiarizado com o trabalho, tornando-o algo quase natural. Para melhorar as coisas, minha cidade raramente tinha trânsito, mesmo durante o horário de pico. De qualquer forma, era uma noite comum de entregas, e eu havia acabado de pegar um pedido grande em um restaurante sofisticado e estava a caminho da casa do cliente. Os pedidos grandes e caros eram sempre os melhores, pois pagavam mais e não exigiam mais esforço do que as outras entregas, então parecia um bônus. Cheguei a um bairro com casas grandes, o que fazia sentido devido ao tamanho do pedido e à qualidade do restaurante. Era uma área muito arborizada, com a maioria das casas escondidas atrás de entradas longas que se estendiam pela floresta. A casa do cliente não ficava muito longe no bairro, apenas alguns minutos de distância. Normalmente, eu estacionaria na rua e caminharia até a porta da frente, mas, com entradas assim, era óbvio que eu deveria seguir pelas entradas para chegar mais perto da casa, já que estavam longe. No entanto, assim que virei para a entrada da casa, pisei no freio bruscamente. Havia uma corrente suspensa por 2 colunas dos lados da entrada, bloqueando o caminho. Eu já tinha visto isso antes, mas raramente vi a corrente realmente conectada. Pensei que eles haviam esquecido de desbloqueá-la, então saí do carro e fui até a coluna do lado direito. Imediatamente, percebi que havia um cadeado que precisava de uma chave para ser removido, então não podia simplesmente desbloqueá-lo. Fiquei lá, irritado, e olhei pela entrada, mas não conseguia ver a casa de onde estava. Voltei para o carro e peguei meu celular para ligar para o cliente. Um homem atendeu após o primeiro toque, e eu expliquei que era o entregador da DoorDash e que a corrente estava bloqueando a entrada de sua garagem. Ele respondeu que não havia uma maneira fácil de destrancá-la no momento, mas que a casa não estava muito longe, então eu não teria que caminhar muito. Fingi ser simpático e disse o ok antes de desligar. Sussurrei para mim mesmo. Típica família rica. Enquanto pegava a grande sacola de comida no banco do passageiro. Certifiquei-me de trancar o carro e depois contornei a corrente para seguir pelo caminho. Cerca de 1 minuto após a caminhada, comecei a ficar um pouco nervoso. Estava realmente escuro, e eles não tinham nenhuma luz acesa na lateral da entrada. Além disso, ainda não conseguia ver a casa, o que achei estranho, pois me disseram que não era uma caminhada longa. Foi então que ouvi passos estalando em folhas vindo das árvores escuras à minha esquerda. Parei e olhei na direção de onde vinham os passos, que se aproximavam cada vez mais. Comecei a discernir a figura de um homem erguendo a mão como se fosse um cumprimento. "Quem é você?" perguntei, tentando esconder minha voz trêmula. O homem se juntou a mim na entrada e explicou que era a pessoa com quem eu havia acabado de falar ao telefone. Ainda estava desconfortável e perguntei o que ele estava fazendo. Ele deu um passo à frente e começou a dizer que a entrada dava uma curva acentuada mais adiante e que era, na verdade, um atalho passando pelas árvores, por isso ele pensou em me encontrar no meio do caminho, já que era uma caminhada longa para mim. Achei toda a situação muito estranha, pois ele havia dito ao telefone que era uma caminhada curta, mas agora estava admitindo que era longa. As coisas não estavam batendo. O homem ficou a alguns metros de mim e estendeu a mão para pegar a sacola de comida. Eu dei um passo hesitante na direção dele e entreguei a comida. Ele agradeceu e se virou para voltar pelo caminho de onde veio. No entanto, ele parou e se virou para mim novamente. "Esqueci de pegar a gorjeta em dinheiro", disse ele, olhando nos meus olhos. Algo em sua maneira de falar me deixou extremamente desconfortável, então respondi: "Não se preocupe com isso", e comecei a andar mais rápido pela entrada escura. Alguns segundos depois, ouvi o som de folhas secas sendo pisoteadas enquanto o homem voltava para a escuridão das árvores. Fiquei aliviado por ele não ter tentado me seguir.
Assim que cheguei ao meu carro, saí rapidamente e encerrei as entregas da noite. Quando cheguei em casa, relatei o incidente à polícia por precaução. Um operador disse que enviaria um oficial para falar com os moradores da casa. Ainda sinto calafrios ao pensar na situação, principalmente porque recebi uma ligação algumas horas depois de um policial explicando que ele havia conversado com os moradores da casa, mas eles disseram que não tinham ideia do que ele estava falando, pois não haviam feito nenhum pedido de entrega. Não sei se os moradores estavam mentindo ou não, mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito perturbadora que me deixou muito mais cauteloso ao fazer entregas à noite. Em uma noite comum, eu estava entregando pizzas pela minha cidade. Eu estava indo para o meu 8º ou 9º cliente da noite. Normalmente, apenas ouço música e fico um pouco distante enquanto dirijo entre as casas e o restaurante, já que pode ficar entediante depois de um tempo. Mas, enquanto seguia pela estrada escura e vazia, percebi que algumas luzes de aviso no painel do meu carro se acenderam repentinamente. Isso foi um pouco alarmante, mas não eram luzes importantes, então continuei dirigindo. Meu carro era bem antigo e tinha muitas milhas rodadas, mas, na maioria das vezes, funcionava bem, então achei que devia ser um alarme falso ou algo do tipo. Infelizmente, à medida que continuava na estrada, mais e mais luzes de aviso começaram a acender, até que a luz do motor do carro piscou e, finalmente, meu carro parou de funcionar. Nunca tinha tido um carro quebrado antes, então, honestamente, não tinha certeza do que fazer. A primeira coisa que fiz foi tentar a ignição novamente, apenas para ver se ele ligava novamente, mas estava completamente morto. Olhei ao redor e percebi que estava bastante longe de qualquer lugar útil. Sabia onde estava, pois já havia dirigido por aquela estrada muitas vezes, mas o lugar mais próximo que estaria aberto a essa hora era um posto de gasolina que ficava a cerca de meia milha de distância. Então, liguei para o cliente e expliquei minha situação e, em seguida, liguei para o meu trabalho para informar também. Meu gerente basicamente disse para não me preocupar em entregar a pizza e apenas resolver minha situação com o carro e depois ir para casa. Isso, na verdade, me deu um pouco de alívio, sabendo que não precisava me preocupar mais com o trabalho, mas eu ainda não sabia exatamente o que fazer. Acabei ligando para o meu irmão, que morava a cerca de 40 minutos de distância, mas era a única pessoa que eu sabia que ainda estaria acordada naquela hora. Ele atendeu e imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Expliquei minha situação e ele soltou um suspiro profundo, depois disse que poderia vir me buscar e me levar para casa. Agradeci e disse a ele exatamente onde estava, depois me sentei no carro, aliviado por poder obter ajuda relativamente rápido. Depois de alguns minutos de espera, abri a caixa da pizza e peguei algumas fatias, pensando que seria um desperdício não aproveitar a oportunidade. Na verdade, estava bem escuro dentro do carro, pois a bateria estava descarregada, então mantive a luz do meu telefone acesa e a coloquei no console central para conseguir enxergar um pouco melhor. Mas, depois de cerca de 15 minutos de espera, vi uma figura surgindo no final da estrada, vindo em minha direção. Eu me senti bastante vulnerável na minha posição, então desliguei a luz do telefone e esperava que, quando a pessoa passasse, nem notasse que eu estava ali. No entanto, quando a pessoa se aproximou do meu carro, diminuiu a velocidade e começou a olhar para o meu carro, como se estivesse inspecionando. Então, o homem se aproximou da janela e bateu como se quisesse que eu a abaixasse. Claro, eu não conseguia abaixar a janela porque o carro estava morto. Respondi em voz alta, dizendo a ele que não conseguia. Ele parecia ofendido e respondeu, perguntando se eu poderia dar uma carona até o posto de gasolina que ficava mais adiante na estrada. Foi quando comecei a ficar com um pressentimento estranho sobre esse cara, porque achei que era óbvio que meu carro havia quebrado, então eu sabia que ele devia estar tramando algo. Não respondi e apenas fiquei olhando para ele, esperando que ele fosse embora. No entanto, ele continuou pedindo ajuda, ficando cada vez mais agressivo. Então, ficou em silêncio por um momento e, de repente, agarrou a maçaneta da porta, sacudindo todo o carro enquanto tentava abri-lo.
Eu estava entrando em pânico, sem saber o que fazer, então olhei ao redor para encontrar algo para me defender, mas tudo o que consegui encontrar foi uma pequena chave de fenda na caixa de luvas. Nesse ponto, o homem começou a esfaquear a janela com uma pequena faca, como se estivesse tentando quebrá-la. Ele fez alguns arranhões grandes antes de começar a encaixar a faca na parte superior da janela, tentando forçá-la para baixo. Eu gritava para ele e pedia ajuda, mas sabia que meus esforços seriam em vão. Ele continuou por mais de 1 minuto, com raiva nos olhos, tentando de tudo para entrar no carro, mas então parou. Ficou ali por um momento, em silêncio e ofegante. Ele pressionou o rosto contra a janela e me olhou com raiva e repulsa, depois socou o carro uma última vez antes de correr de volta pela estrada para a escuridão. Quando meu irmão chegou, mostrei a ele os arranhões e amassados na porta e saímos rapidamente, ligando para a polícia a caminho de casa. Nunca tive tanto medo por minha vida quanto tive naquela estrada isolada. Mas uma coisa que não consigo esquecer desde então foi o olhar nos olhos daquele homem enquanto ele me encarava pela janela. Sentia que estava a centímetros de um monstro ansioso por um ataque brutal e horrível, enquanto eu estava lá, sozinho e impotente. Durante a faculdade, trabalhei em um pequeno restaurante que ficava aberto até tarde, geralmente até 1 hora da manhã na maioria das noites. A maioria dos clientes fazia pedidos para viagem ou ligava para retirar, mas de vez em quando alguém pedia entrega. Eu sempre gostava de fazer entregas, pois tinha a chance de sair do restaurante, dirigir e ainda ganhar gorjetas, o que era sempre bom. De qualquer forma, tínhamos um pedido de entrega pequeno para um cliente que fez o pedido às 12 horas, então essa era a minha última entrega da noite antes de ir embora. Entrei no carro e comecei a seguir pelo caminho. O GPS indicava que seriam 15 minutos até o destino, mas nosso restaurante ficava ao lado de uma rodovia, então, na maioria das vezes, eu dirigia pela rodovia por alguns minutos antes de pegar uma saída e entrar em um bairro. Entrei na rampa para a rodovia e normalmente não havia tráfego a essa hora da noite, mas, enquanto começava a descer na rampa, percebi um carro vindo em minha direção pelo espelho lateral. Pelos faróis, eu podia dizer que eles estavam longe, mas também indo muito rápido. De qualquer forma, eu tinha que entrar na rodovia, então virei lentamente e fiquei na faixa da direita. O carro atrás de mim então saiu da faixa do meio e foi para a faixa da direita, praticamente freando enquanto se aproximava da traseira do meu carro. Pensei o que diabos esse cara está fazendo, enquanto ele colocou a vida de ambos em perigo por absolutamente nenhuma razão. Imaginei que ele devia estar bêbado ou apenas um idiota que achava que seria engraçado me assustar, mas depois de alguns minutos, ele ainda estava logo atrás de mim. Eu realmente não tinha certeza do que ele estava fazendo nesse ponto, mas não era engraçado de jeito nenhum. Minha saída estava chegando, então eu estava apenas esperando que ele desistisse quando eu saísse da rodovia. No entanto, o cara me seguiu. A casa para a qual eu estava fazendo a entrega ficava em um grande bairro ao lado da rodovia, então entrei e comecei a dirigir pelas ruas do bairro. Mas o cara ainda estava me seguindo. A casa estava logo ali, então pensei em entrar na entrada e tentar entregar a pizza o mais rápido possível, para não ficar sozinho. Estacionei meu carro no lado direito da entrada deles, o que imediatamente percebi que era uma má ideia, já que o carro dele parou logo ao lado do meu, no lado esquerdo da entrada. Antes que eu pudesse sair, um homem saiu do carro abrindo a porta do motorista de forma agressiva, começou a gritar furiosamente comigo e acenar com as mãos, fazendo seu caminho em direção à minha janela. Esse cara parecia completamente louco, e suas palavras eram arrastadas e mal faziam sentido. Eu estava bastante confiante de que ele estava apenas bêbado e não estava com muito medo, mas então ele tirou uma pequena faca do bolso e começou a bater na janela com ela. Rapidamente coloquei o carro em marcha ré e saí o mais rápido que pude. O homem continuou a perseguir meu carro, agitando a faca e gritando enquanto corria. Dirigi algumas quadras, e em seguida, parei ao lado de uma casa aleatória e liguei para o cliente que eu deveria entregar.
Eles atenderam imediatamente e me perguntaram se eu estava bem. Aparentemente, eles estavam observando pela janela. Eu disse a eles que estava tudo bem e perguntei se o cara ainda estava lá, mas, felizmente, ele havia ido embora e eu pude entregar a comida. Quando voltei ao trabalho, contei a meus colegas o que aconteceu, mas ninguém acreditou em mim. Honestamente, não os culpo, porque foi apenas uma situação louca e realmente não fazia muito sentido. Não sei o que aquele cara queria, mas sei que poderia ter terminado muito pior do que aconteceu.